Toda essa indefinição sobre o futuro jurídico do Bolsonaro, mais a destruição do capital político dele, favorecem muito o Lula. Porque já de olho em 2024, os parlamentares não teriam outra opção a não ser apoiarem o Lula, o que aumenta a base de apoio dele no Congresso e facilita a aprovação de projetos, o que tende a aumentar o capital político dele, tornando o presidente um cabo eleitoral mais forte. Nesse cenário, o PL não teria outra opção a não ser dobrar a aposta no Bolsonaro, porque o partido ficou sem saída. E eles vão tentar criar uma estratégia falha, na minha opinião, de falar que o Bolsonaro é um perseguido político. Mas para isso dar certo, eles precisam de apoio internacional. Só que a imagem do Bolsonaro no exterior, ela é péssima. E eu quero que você coloque nos comentários: essa situação do Bolsonaro favorece o Lula? E o que você acha dessa estratégia do PL? Vai dar certo ou não? Eu quero a sua opinião sobre o meu cabelo. O que vocês acharam desse penteado? E como aqui tá muito frio, deixa o seu like, porque o seu like me aquece de um modo bem gostoso. E nós temos que entender, em primeiro lugar, as diferenças de 2024 para 2020. Porque em 2020 não houve tanto assim um impacto e envolvimento do Bolsonaro naquela disputa, mas agora há. E por quê? Porque em 2020 o Bolsonaro, primeiro, ele tinha medo de que derrotas dos seus apadrinhados políticos pudessem afetar a imagem dele para 2022. Então ele não se envolveu tanto assim, não teve candidato, ele nem tinha partido. Agora é diferente. Agora o Bolsonaro ele tem partido, que é o PL, um partido grande, um partido que tem apostado e muito feito investimentos pesados na imagem dele como cabo eleitoral. Então agora ele vai ter um envolvimento bem grande, até porque o PL quer quintuplicar a quantidade de prefeitos. E o PL quer fazer aí 1.500 prefeituras, um número muito considerável. E mesmo o Bolsonaro não sendo presidente, ele vai estar muito envolvido. Então nós temos que entender essa situação jurídica do Bolsonaro como algo do ponto de vista político que está impactando diretamente 2024. Ah, mas 2024 é só em outubro do ano que vem, tem 14 meses. Concordo, mas as movimentações já começaram a acontecer. E isso, pessoal, acaba fortalecendo e favorecendo o Lula. Porque como ninguém sabe se o Bolsonaro vai estar solto, vai estar livre, o que vai acontecer com ele, a única opção que os parlamentares têm é apoiarem o Lula. Como que eles vão apoiar o Bolsonaro, fazer uma aposta incerta ao Bolsonaro, sendo que ninguém sabe o que vai acontecer com ele? Então qual é o melhor? Vamos apoiar o Lula, a gente negocia com o governo, a gente pega as emendas, a gente manda para as nossas bases de votação, favorecendo as nossas próprias candidaturas ou as candidaturas dos nossos afiliados políticos. É assim que vai acontecer. Então há um movimento político forçadamente de apoio ao Lula, como por exemplo está acontecendo com o PP e republicanos. O PP e republicanos querem fazer base no Lula, até mesmo alguns integrantes do PL, porque eles precisam das emendas do governo, como o Lula tendo a única saída. Isso aumenta a base de apoio no Congresso e facilita a aprovação de alguns projetos, como por exemplo, taxação de fortunas em offshore, ou da taxação das empresas em offshore, taxação de grandes fortunas, a aprovação do arcabouço fiscal, a aprovação da reforma tributária e questões de alto impacto econômico e principalmente social. Isso aumenta o capital político do Lula, aumentando também a força de Lula como cabo eleitoral, atraindo cada vez mais o apoio parlamentar, isolando o Bolsonaro. Até porque, como a gente tem falado, a oposição é muito fraca. Como a oposição é fraca, eu errei. Em 2022, no dia da votação, do segundo turno, eu falei, não, a oposição vai ser forte. Foi nada. Nada. E como a oposição é muito fraca, até mesmo os parlamentares do Centrão, como que eles podem fazer uma oposição contundente ao Lula? Não tem jeito, a oposição bolsonarista é desarticulada, é fraca, bate cabeça, cada um tá indo pro lado. Então ser oposição ao Lula nem é uma opção, porque ela é pulverizada, ela é frágil. Então eu, parlamentar, que tenho pretensões de 2024 para mim ou para terceiros, não posso integrar a oposição, eu vou ter que integrar o governo. Essa é a única saída. E o impacto para 2024 está aí, como nós falamos, a aprovação de projetos, aumento da influência do Lula, fortalecimento das bases do governo, por isso está todo mundo querendo entrar. E por isso que mesmo sem a reforma ministerial, o Lula está aprovando os projetos. O Ricardo Noblat falou que o Lula pulverizou e destruiu o Centrão. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso futuramente, então fiquem ligados no canal. Se inscrevam e ativem as notificações. Mas para me ajudar, coloque aí nos comentários, você acha que o Lula destruiu mesmo o Centrão, cozinhando com a reforma ministerial? Eu acho que sim. Porque mesmo que sem os cargos oficialmente entregues,
aos integrantes do Centrão, o Centrão tem aprovado. Até a resistência com relação à taxação de offshore caiu. O Arthur Lira falou, olha, se vocês cumprirem com o combinado que foi feito com o Ministério da Fazenda, eu aprovo, eu voto para votação. Por quê? Porque não há muito o que ser feito com relação ao apoio do Lula. Ou apoia o Lula, ou não apoia nada, ou não tem opção. Porque o próprio PL ficou sem saída. A gente tinha falado aqui com relação aos movimentos recentes do Valdemar Costa Neto. Porque o Valdemar Costa Neto começou a apoiar a Carla Zambelli, o que ele não queria. Começou a apoiar cada vez mais o bolsonarismo. Porque a gente sabe que existem dois grupos dentro do PL. O PL mais antigo e o PL bolsonarista. Há o medo do Valdemar Costa Neto de perder o partido e o controle para o pessoal bolsonarista. E há um receio ainda maior de acontecer com o PL que aconteceu com o PSL. O partido foi rachado e o partido implodiu. Só que nós falamos, não vai ter opção. O Valdemar Costa Neto está com esse caminho e não há mais volta. Porque o investimento feito com o Bolsonaro foi muito alto. E o site O Bastidor, tudo bem, a gente sempre tem que fazer uma ressalva, que não é uma Veja, uma Folha, não é uma fonte tão confiável assim, mas ajuda também a dar uma embasada. Falou que o PL não tem mais saída. O PL vai até o fim com o Bolsonaro, porque o investimento feito é muito grande e não há outra opção. Não há outro plano para 2024. O partido precisa quintuplicar a sua quantidade de prefeitos. E como vai fazer isso sem o apoio do Bolsonaro? Então não tem jeito. A única saída do PL nesse momento é falar que o Bolsonaro é um perseguido político, para manter o capital político dele preservado, pelo menos minimamente preservado até o ano que vem, quando ele for utilizado como cabo eleitoral. Só que ninguém sabe se o Bolsonaro vai estar livre ou vai estar solto, pelo menos dentro do PL. Segundo informações do bastidor, qual vai ser a estratégia? A estratégia do PL vai ser utilizar uma estratégia semelhante do Lula, tentar respaldo internacional de organizações, instituições, para falar que o Bolsonaro ele é um perseguido nesse caso das joias, que a prisão é uma prisão arbitrária, toda aquela história que nós já estamos falando que o Bolsonaro vai fazer há muito tempo. E na visão de um deputado que foi ouvido pelo bastidor, a prisão do Bolsonaro iria coroar essa estratégia do perseguido. Na minha opinião, é uma grande estupidez isso que estão falando. Porque a prisão do Bolsonaro não vai coroar absolutamente nada. Essa é uma estratégia falha. Mas como é a única saída do PL, eles vão ter que falar que vai ser uma estratégia vitoriosa. Só que não vai. Primeiro porque o Bolsonaro não vai ter respaldo algum do exterior. A comunidade internacional detesta o Bolsonaro. Ele é uma figura repugnante, repulsiva. Na época que ele foi presidente, ele não criou pontes, ele não criou laços, ele não fez questão de ser bem visto internacionalmente. É diferente do Lula. O Lula tá viajando direto. O Lula vai, conversa com o pessoal do G20, o Lula fala com a Europa, fala com o Macron, vai na África. O Lula tem apoio e respaldo internacional, o Bolsonaro não. E outra, a prisão do Lula foi uma prisão injusta, porque não tinham provas. No caso do Bolsonaro, as provas são robustas. São assim, sólidas, a troca de mensagens, pesadas, de parceiros do Bolsonaro, como no caso do Mauro Cid. E outra, o Bolsonaro ele já tem uma condenação internacional, que é a condenação do Tribunal Permanente dos Povos, por conta da situação com os povos originários aqui no Brasil. Ah, mas não é uma condenação penal, criminal, é uma condenação simbólica. Tudo bem, mas o fato de ser uma condenação simbólica já mostra que a comunidade internacional não está tão satisfeita com o Bolsonaro, ou não vai se mobilizar para tentar salvá-lo de uma condenação real aqui no nosso país. Então é uma estratégia que não vai funcionar. Além do que, há uma naturalização da prisão do Bolsonaro. As pessoas já estão aceitando. E com o abandono militar que vai acontecer, como nós falamos e a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe hoje a informação, não vai haver qualquer tipo de proteção. O abandono dos militares com o Bolsonaro vai naturalizar ainda mais a prisão do Bolsonaro. Ah, mas o que os militares poderiam fazer com relação ao Bolsonaro? Iriam dar um golpe? Não, não iriam. Mas poderiam pressionar o judiciário. Porque o Bolsonaro é um capitão reformado, mas é um capitão, é integrante do exército. Só que o envolvimento do Mauro Lucena Cid, que é o pai do Mauro Cid, e do Mauro Cid no escândalo das joias, abalou demais a imagem dos militares. Então, para os militares, até a prisão do Bolsonaro pode ser boa. Ó, o Bolsonaro foi preso, o Mauro Cid foi preso e nós não fizemos nada. Ou seja, o problema é deles. As Forças Armadas da corporação não tem nada a ver com isso. Então a prisão do Bolsonaro é um ponto que é interessante para os militares. E isso enfraquece, claro, a proteção que o Bolsonaro tem, naturalizando ainda mais a prisão do ex-presidente. O capital político dele está tão destruído que o Ricardo Nunes não vai usar o Bolsonaro no seu palanque. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo.
Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, vai ter o apoio do PL e, segundo o Igor Gadelha, não vai ter o Bolsonaro no palanque. Por quê? Porque o Bolsonaro foi derrotado em São Paulo no ano passado, em 2022. E nós já tínhamos informações de dentro do MDB que pesquisas mostravam que o Ricardo Nunes perdia votos ao ter o Bolsonaro ao seu lado. Então o capital político do Bolsonaro está deteriorado, 2024 ele começa a ser visto como alguém tóxico, e é claro que esse movimento do Ricardo Nunes acaba influenciando outros parlamentares e favorece o Lula. Mas aí tem uma ressalva, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. A redução do engajamento de Bolsonaro nas redes sociais tem que ser vista com muito cuidado, com muita parcimônia, para podermos falar que houve uma redução do apoio. Porque nós temos que lembrar que o engajamento do Bolsonaro era feito de modo artificial por robôs. E com a redução ou a destruição do gabinete do ódio, esse engajamento acaba sendo reduzido. Então vamos analisar com muito cuidado esse engajamento do Bolsonaro, essa popularidade do Bolsonaro através das redes sociais.